Olá, seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Aqui é o Dr. Roberto Querido, psiquiatra da Clínica Pacífico Brasília. Bipolar e borderline é a mesma coisa? E transtorno de controle de impulsos? Já ouviu falar de alguma dessas situações? Ficou confuso? Ficou curioso? Já aproveita e segue então o nosso canal e ativa o sininho e fica vendo o vídeo até o final, que eu vou desatar todos esses nós e te explicar tudo direitinho. Olha só, muita gente pensa que o que faz uma pessoa ser bipolar é o humor oscilar. Tem gente que chega ao consultório e fala para mim assim: doutor, eu acho que eu não sou nem bipolar, eu sou tripolar, de tanto que o meu humor oscila. Mas na verdade, o que as pessoas não sabem é o seguinte: não é puramente a oscilação do humor que define um bipolar. Como é? Mas como assim, Dr. Roberto? Presta atenção aqui. Se a pessoa oscilar o humor sempre entre um humor triste e humor muito triste, ou entre humor triste e humor normal, ou entre humor muito triste, seja como for, se ela nunca tiver euforia ou um estado que chamamos de estado misto, ela nunca vai ser classificada como bipolar. Ou seja, o que define a pessoa ser bipolar é justamente o humor subir acima do normal e ir para a euforia em pelo menos algum momento. E no estado misto acontece uma combinação muito estranha de euforia e tristeza ao mesmo tempo. E, além disso, tem que ser um período de euforia. Tem que durar pelo menos um tempo. E depois o humor ou vai voltar para o normal ou o humor vai para uma depressão. Um caso típico de bipolar é aquele em que a pessoa leva uma vida normal e aí vem um período de euforia em que a pessoa começa a gastar comprando um monte de bobagem. Roupa cara, carro, achando que o dinheiro que ela tem é infinito e começa a achar um monte de gente bonita e transa com várias pessoas, fica com o pensamento acelerado o tempo todo, com um monte de ideias mirabolantes, não para de falar dessas ideias o tempo todo, não dorme vários dias pensando nessas ideias que ela acha que são brilhantes. E aí, depois desse período, vem uma enorme ressaca moral. Ela pensa em todas as bobagens que ela fez nesse período de euforia, em tudo que ela gastou, no quanto ela se expôs sexualmente e geralmente vem um baita episódio depressivo. E o borderline? É um transtorno de personalidade emocionalmente instável. Nesse caso, desde a adolescência, a pessoa desenvolve um padrão de comportamento com muita instabilidade o tempo todo. O tempo inteiro, geralmente com muita carência emocional. E a pessoa pode se envolver com drogas para buscar emoções mais intensas. E é comum a pessoa fazer cortes superficiais na pele para transferir a dor da mente para o corpo, como muitos pacientes falam. O borderline é uma pessoa constantemente inconstante. Então, olha só, o bipolar é uma pessoa que tem períodos de instabilidade e o borderline é uma pessoa constantemente inconstante. A grosso modo, seria isso. Mas aí tem gente que pergunta: e é possível ter as duas coisas ao mesmo tempo? Infelizmente, é possível sim. E a vida fica mais difícil quando isso acontece. Nesse caso, a pessoa é borderline, tem todas essas instabilidades, mas ainda por cima, em algumas épocas da vida dela, ela tem episódios bem demarcados de euforia ou de estado misto que fazem ela ser classificada também como bipolar. E aí o grau de instabilidade fica muito mais alto. É importante ficar atento para uma coisa. Tanto bipolar quanto borderline é comum ter episódios de depressão. E a pessoa sofre demais nesses episódios também, né? E é importante tratar rapidamente, o mais rapidamente possível, essas depressões, de forma eficaz. Hoje em dia a gente tem medicações, a gente tem a psicoterapia,
e a gente tem a estimulação magnética para fazer esse trabalho com conforto e eficiência, cercando a doença de todos os lados para evitar que ela volte. E o transtorno de controle de impulsos? É o seguinte, tem algumas pessoas que agem normalmente na maior parte do tempo, mas se acontecem algumas determinadas situações, elas perdem o controle por alguns instantes e fazem muita bobagem. Quem for velho por aqui já deve ter visto o filme De Volta para o Futuro e vai se lembrar do personagem principal, o McFly. Ele era o artista principal, aquele que andava de skate voador. Ele ficava o tempo todo de boa nos filmes, mas se chamassem ele de franguinho, ele perdia a cabeça. Geralmente as pessoas que têm transtorno de controle de impulsos, elas falam pra gente que acabam evitando fazer algumas coisas ou evitando algumas pessoas, porque eles são verdadeiros gatilhos para essas crises. Em um desses episódios de raiva que a pessoa tem gente que dá soco na parede, tem gente que quebra a porta do armário no chute, tem gente que bate com o extintor de incêndio no carro todinho até quebrar todos os vidros e amassar uma lataria inteira. Uma coisa comum de acontecer é a pessoa dar soco em um vidro ou em um espelho, se cortando todinha. E para os bipolares e os borderlines e pessoas com transtorno de controle de impulsos, como fica a questão das drogas? Fica ainda mais instável e mais difícil. As drogas geram muita instabilidade. Muita gente fica corajoso demais quando bebe, por exemplo, e acaba fazendo um monte de bobagem. E uma das bobagens que a pessoa pode fazer quando bebe é usar cocaína, e aí ela fica mais descompensada ainda. Pessoal, no final das contas, o que a gente tem que fazer é encarar os problemas de frente e tratar esses problemas. Não adianta ficar tentando tapar o sol com a peneira. Tem que procurar tratamento mesmo e rápido. Se mexa. Hoje em dia a gente tem tratamento para tudo isso. O mais importante é dar o primeiro passo, é reconhecer o problema e começar o tratamento o quanto antes. Gente, se inscreve no canal e se você tem algum familiar que você suspeita ou você mesmo suspeita que possa ter algum dos transtornos aí que eu expliquei, faça uma consulta com o psiquiatra. Não dói nada e pode mudar completamente a sua vida para melhor. Aqui em cima eu vou deixar um artigo científico muito interessante da revista Brain and Behavior que fala sobre o tratamento de transtorno bipolar utilizando a estimulação magnética. Vale a pena conferir. Um grande abraço para você!